Aqui em nossos estúdios eu estou recebendo o presidente do Diretório Estadual do Partido Novo, Wallace Miranda. Wallace, boa tarde para você, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Lívia, tudo bem? Quero começar te perguntando, é claro, não poderia ser diferente, sobre essa questão do toque de recolher. Como profissional da área da saúde, também como pessoa que atua na política regional aqui, o que você acha dessa medida que foi tomada pelo governo do estado? Certo, são vários pontos que a gente tem que comentar com relação a isso, né? À vontade. Inicialmente, quando a gente reduz o horário de funcionamento, por exemplo, deixar só sábado e domingo sem funcionar, o que é que vai acontecer naturalmente? Vai acontecer uma aglomeração no horário permitido. Isso é uma coisa que acontece naturalmente. E outro detalhe, o vírus ele não tira férias no sábado e domingo, não tira folga no sábado e domingo. Então, não tem muito sentido quando a gente fala de restrição total no sábado e domingo. Então, para realmente ter algum efeito, a gente deveria estender, inclusive, o horário. Aumentar o horário do comércio, aumentar o horário do supermercado, aumentar todo o horário, porque você dilui mais a população no local. Então, com relação à aglomeração, a gente tem que procurar evitar a aglomeração, manter um distanciamento. 2 dias não adianta de jeito nenhum. Um lockdown, por exemplo, fechar totalmente, deixar todo mundo em casa, como foi tentado lá no ano passado, que conseguiu 50%, 60% mais ou menos. Isso daí vai ter um efeito após umas 2, 3 semanas ou mais. Ou seja, não tem um efeito imediato. O ciclo do vírus é mais ou menos desse, de 2 semanas. Por isso, geralmente, o pessoal fala, tem que esperar 2 semanas para reavaliar a situação. Então, demora um pouco mais para avaliar isso. A gente tem uma situação que é uma preocupação muito grande, agora com os leitos praticamente lotados, né, 100%, um dia chegou a ficar 100%. Sim. Tem a situação de Manaus, que faltou oxigênio, então a gente tem uma situação mais emergencial. Nessa situação mais emergencial, a pior situação é quando morre alguém por falta de leito de UTI. Então, nesse caso, tem que obrigatoriamente tentar aumentar esse leito de UTI. Mas, lógico, não se aumenta a leito de UTI da noite para o dia. Mas, a gente chamar a atenção que no mês passado, teve hospital sendo fechado. Então, como é que os gestores querem que a população entenda que é uma situação grave, sendo que no mês passado estavam fechando hospitais de campanha? A gente teve 3 hospitais de campanha fechados, então isso é um pouco difícil de entender. A gente tinha cerca de 500 leitos no estado, hoje nós temos cerca da metade desses leitos. Então, é complicado para a população entender a real situação. Então, os gestores, eu vejo muito as reportagens, eles sempre colocando a culpa na população, que é um erro absurdo. Você está colocando a culpa na população, mas você não fez sua parte. Quando eu falo gestor, eu estou falando do presidente do Brasil, do ministro da Saúde, do governador do Piauí, do secretário estadual de saúde, do prefeito de Teresina e do secretário municipal de saúde. Todos os gestores têm sua parcela de culpa. Quando vai alguém para a televisão para falar que está faltando oxigênio, que pode faltar oxigênio, então ele já está sabendo que pode faltar. Então ele tem que se programar para isso. Então isso, repito, culpa dos gestores. E outra coisa interessante, geralmente nas entrevistas, quase ninguém pergunta para eles, por que não abre novos leitos? Geralmente o pessoal tem que isolar todo mundo, tem que deixar todo mundo em casa, mas não fala disso dos leitos. Com relação à vacina também precisa de umas 3 semanas para começar a ter imunidade. Então, a vacina não melhora na hora, mas só que se a gente tiver um grande aporte de vacinação agora, a gente já está prevenindo um problema do próximo mês. Na frente, então, a gente tem que correr em todos os pontos. Todos os pontos. E quando fala em ponto de lockdown, se o gestor não mostrar a seriedade, não mostrar, cortar na carne, digamos assim, não adianta. Eleição com 45 dias de aglomeração. Então, para a cabeça da população, quer dizer que pode aglomerar. 2 bilhões que foi o gasto de fundo eleitoral, deveria ser gasto isso daí na saúde, liberar 2 bilhões para fundo eleitoral. Um vereador Teresina custa 100 mil reais por mês. Um vereador Teresina, nós temos 29 vereadores em Teresina. Teve um vereador que conseguiu reduzir esse gasto em 50%. Inclusive foi o vereador Ismael, que mostrou a transparência dele. Os outros vereadores não. Eles se esforçam para gastar todo o dinheiro. Então, você observa que os políticos que estão aí, eles não estão preocupados com a população. Eles estão preocupados com a próxima eleição, estão preocupados com o voto, estão preocupados com outra coisa, mas não é com a população. E jogam a culpa na população. Muito boa a sua análise, realmente era isso que nós queríamos trazer para o Jornal Dia News de hoje. Queria começar também te perguntando, agora focando diretamente na política, como é que vocês do Partido Novo observam os resultados das eleições de 2020? Pronto, excelente. Foi a nossa primeira eleição aqui em Teresina. Então, a primeira eleição em Teresina, realmente todos nós éramos muito novos nisso. Foi a minha primeira campanha, minha primeira eleição como presidente do partido, apoiando uma vereadora só, nós conseguimos colocar uma vereadora. Foi difícil escolher essa vereadora, a gente fez um processo seletivo, realmente aqui finalizou todo o processo seletivo, que chegou a se candidatar, foi só uma vereadora, então a gente teve essa dificuldade e a gente colocou um nome novo, um nome realmente diferente. Então, na próxima eleição, a gente vai também colocar outros nomes, a gente vai lutar para colocar mais nomes.
Para a gente, pelo fato de ter sido uma primeira experiência, a gente não tem parâmetro anterior. Fazer uma campanha, como foi a campanha da nossa vereadora Vanessa, que a gente gastou ao todo da campanha, ao todo R$23 mil, totalmente através de doação, foi uma experiência muito gratificante. Legal. Foi uma campanha bem difícil e interessante que o que os vereadores gastam, pode observar, os que foram eleitos, tanto que eles gastaram lá, está no portal de transparência, está lá no tribunal, no TRE, a nossa vereadora gastou R$23 mil apenas com doação, certo? Nada do fundo eleitoral, nada de fundo partidário. Então, isso mostra que tem como fazer política de um jeito diferente. A gente mostrou isso, então a gente vai continuar mostrando isso. A gente tem processo seletivo mesmo, porque a gente quer que seja uma pessoa gabaritada, capacitada. O novo tem muitos critérios, é por isso que o novo é diferente. Coisa boa. Também gostaria de te perguntar, Wallace, porque realmente as eleições do ano de 2020, em uma análise mais crua, mais imediatista, ficou marcada pela renovação de quadros. O prefeito é novo, quebrou-se uma hegemonia de um grupo político que estava há praticamente 3, 4 décadas à frente do Palácio da Cidade. Nós tivemos uma renovação nos quadros lá na Câmara Municipal de Vereadores, que gira em torno de 42%. Mas você acredita que na prática houve essa renovação na política ou nós estamos vivendo o mais do mesmo com novos nomes? Você falou tudo. A gente não teve renovação. Praticamente a renovação foi zero. Interessante que troque-se as peças, mas o jogo continua o mesmo. Inclusive, um novo prefeito... Isso foi mais prejudicial, não é isso? Mais prejudicial, exatamente. Um exemplo bem claro. O prefeito Firmino Filho, ele não tinha oposição. Ele não tinha oposição. Tudo que ele queria passar na Câmara, ele conseguia passar sem problemas. Ele não tinha oposição. O prefeito atual, doutor Pessoa, também não tem oposição. Até os que se dizem oposição ficam escondidos, não falam nada. A gente tem isso a nível municipal, tem a nível estadual. Cadê a oposição do governador Wellington Dias? Não existe oposição. Eles se calam para tudo. Então, é uma oposição muito fraca. Então, mudam-se as peças e o jogo continua o mesmo. Essa gestão, a gestão passada do Firmino, marcada principalmente por essa truculência, de não querer conversar com os setores adequadamente. A gente tem outra gestão agora que mudou, nós já estamos no segundo mês, tem essa crise do transporte público, parece que também não está conseguindo conversar direito com o pessoal do transporte público. Não é uma crise de agora, é uma crise que vem há anos, mas a gente observa que o jeito de gerir continua o mesmo, está só mudando as peças, mudam os apadrinhados, mudam os cargos comissionados, muda teoricamente quem está lá na Câmara representando a situação, a oposição, mas o jogo é o mesmo. Então, a renovação foi muito pequena. Esse número que você falou de 40%, a gente pode avaliar como tem filho de deputado aí, então na realidade, a mudança não ocorreu. Nós estamos tentando essa mudança, espero eu sim, que a gente tenha realmente algum vereador que demonstre essa mudança. Se tem um vereador que realmente conseguiu reduzir o seu gasto, ele é bem mais ativo, então vamos observar esse vereador, vamos observar todos os vereadores, são 29 vereadores, pessoal. Então eu coloco essa função para você que está assistindo a gente. A gente tem que ter esse papel de fiscal, a gente tem que fiscalizar os nossos mandatários. São vereadores de Teresina, tem que saber o nome deles, pesquisar o que é que está fazendo, o que é que está fazendo de certo, de errado, o nosso prefeito, vice-prefeito, isso é importante, mostrar essa cidadania. Wallace, você também tocou num assunto bastante interessante no que diz respeito à oposição, Palácio de Karnak, Palácio da Cidade. No início deste ano de 2021, começou a ganhar força aqui no estado do Piauí um discurso de oposição responsável. Seria aquela oposição que não se declara abertamente como oposição, mas de acordo com o que eu penso, eu posso votar a favor ou votar contra. Esse discurso de oposição responsável, você acha que cola na nossa sociedade, do que nós estamos vivenciando? Pois é, uma oposição responsável, seria interessante essa uma oposição que realmente é uma oposição de ideias, não aquela oposição por ser oposição. E daí seria uma coisa realmente absurda. Se uma ideia é boa, você tem que aprovar aquela ideia. Se a ideia é ruim, você tem que ir contra aquela ideia, independente de quem esteja apresentando. É aí onde tem que ter essa função de fiscalização. Será que o meu vereador ele está fazendo crítica por crítica, não tá analisando nada, ou ele realmente está sendo coerente? O que ele fez no mandato passado é o que ele está fazendo agora, ou só porque mudou o prefeito, mudou também a ideologia desse vereador? Então, a gente tem que observar a história, o que o vereador anda fazendo. Então, toda ideia, todo projeto de lei, vamos analisar o que é que está votando, é a favor, é a contra, o que é que está pensando, o que é que está se expondo, está se escondendo, porque o fato de se esconder também é um fato ruim. Se tem algo errado e a pessoa se esconde, se omite, um representante nosso não pode fazer isso. Se ela se omite, ela deixa com que esse projeto ruim vá para frente. Wallace, queria ter mais tempo para conversar com você, mas como o nosso tempo é curto, eu gostaria apenas de trazer um assunto em especial, para que nós pudéssemos discutir aqui e apresentar a visão do Partido Novo à sociedade teresinense. Transporte público municipaliza,
se faz uma nova licitação. Qual a opinião do Partido Novo acerca deste assunto tão delicado que realmente está dando tanta dor de cabeça para a população teresinense? Excelente tópico, né? Com relação ao transporte público, e assim como outros setores, a gente tem que pegar exemplo de cidades em que esse transporte funciona de maneira mais, digamos assim, melhor para a população. Então vamos pegar exemplos melhores. Municipalização, qual o exemplo que a gente tem aqui no Brasil de municipalização que deu certo? Será que realmente colocar mais uma empresa a cargo da prefeitura vai resolver o problema? A gente tem vários problemas no setor público, seria um problema a mais para a prefeitura. Então, a municipalização, de maneira alguma, é o caminho mais adequado. A gente tem, nessa licitação, nessas empresas de ônibus, a gente tem um cartel legalizado. A realidade é essa, é um cartel legalizado. Poucas empresas estão tomando de conta do transporte público de Teresina. Você não consegue, com empresa menor, transportar pacientes não, perdão, é a força do hábito, transportar cidadão por uma linha, né? Não consegue uma empresa menor fazer isso, porque essa licitação dividiu a zona de Teresina para poucas empresas. Observem bem esse dado. Teresina tem praticamente a mesma área da cidade de São Paulo. Observem, Teresina tem praticamente a mesma área da cidade de São Paulo, é um pouco menor. A população de Teresina é muito menor que de São Paulo. A gente tem muita zona rural, tem muito bairro distante. Quando você coloca um bairro distante, uma zona rural, você tem que dar toda a infraestrutura, dentre elas o transporte público. Como você vai conseguir que tenha um certo lucro, o empresário lá do transporte público, um ônibus grande daquele, lotar de uma zona mais da periferia, mais longínqua, para o centro? É difícil. Então, acaba deixando mais cara a passagem para compensar. Outra coisa que não tem sentido, vários subsídios. A gente tem vários subsídios para vários setores. Quanto mais subsídio for dado, quanto mais, entrada gratuita for dada, vai cair mais no bolso de quem paga, do trabalhador que está pagando. São coisas que devem ser revistas. Então, o ideal seria como? Já tem esse planejamento da integração, empresas menores levando o passageiro de um ponto mais periférico para a integração e o ônibus maior da integração para o centro. Seria uma possibilidade. Então, seria uma possibilidade para a gente facilitar isso, mas isso teria que desburocratizar mais, desregulamentar mais. É o contrário do que a gente vê. A gente vê a prefeitura e o CETUT. A prefeitura coloca dinheiro no CETUT, o CETUT não consegue pagar direito os seus funcionários. Muitos funcionários reclamam que não está tendo aumento, então tem todo esse problema. Tem várias cidades que não tem mais cobrador. Observem, várias cidades não tem mais cobrador, é tudo digital. E é uma proposta realmente para se extinguir os cobradores aqui no estado. É uma proposta, porque deixa mais barato. Então, são meios, existem vários meios, citei aqui vários meios, para a gente poder melhorar o transporte público teresino. A gente está com esse problema, não é de agora. O ano passado foi praticamente todo de paralisação, então a gente tem que resolver esse problema. Então, são várias sugestões e o Partido Novo enxerga que a atual administração do doutor Pessoa, do vice-prefeito Robert Rios, falando de municipalização, eu não sei em qual mundo que eles estão vivendo. Wallace Miranda, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde. É claro, o espaço está aberto, caso você queira votar. A gente está aqui à disposição para ouvir todos do Partido Novo. Obrigado, viu? Boa tarde. Eu que agradeço.